A gente não fez assim. A4 também. A4 a gente terminou na Última aulinha, pessoal. Estamos todos cansados, mas vamos dar um gás. Vai passar bem rápido. Quero vocês se concentrar. Vai passar bem rápido. A equação a seguir expressa em função dos instantes t os espaços s de um corpo que se movimenta sobre uma trajetória conhecida. S é igual, questão 4. T ao quadrado mais 2t menos 3. Ele colocou entre parênteses SI. O que significa aquele SI? Sistema Internacional. Quais são as 3 unidades principais do Sistema Internacional? Metro, quilograma, porque quilômetro não precisa, a gente já usou metro, né? Quilograma e segundo, por isso que a gente chama popularmente de sistema MKS. Metro, quilograma e segundo. Show! Em relação ao caso mencionado, responda quantas vezes esse corpo passa pela origem. O que é passar pela origem? Passar pelo ponto zero. E S é que é a posição, né? Então é só pegar a equação e igualar a zero. E como o sinal de igual não tem lado, não importa igualar a zero aqui, que é o que eu faria, ou igualar o zero aqui, que me causaria pânico na unidade. Como é que se resolve isso aí? O seu produto é a glória. Mas também poderia ser Bhaskara, né? Certo? Eu vou dar uma ajuda para o senhor de matemática, me falaram que está com um pouco de dificuldade, para que tu aprenda isso aí. Soma das raízes, ou seja, T' mais T com as linhas, é menos B sobre A. Obrigado, gente. Menos 2 dividido para 1, menos 2. E o T' vezes o T duas linhas é C sobre A. Menos 3 dividido para 1. Quais são os números que multiplicados dão menos 3, somados dão menos 2? Quanto? Menos 3 e 1. Deixa eu ver se é verdade. Multiplicou, somou. Show de bola. Faz sentido dizer que no tempo menos 3 o cara passou pela origem? Não, porque eu comecei a observar o fenômeno a partir do tempo 0, quando eu zerei meu cronômetro. Logo, isso aqui tem que ser eliminado. Ele passa uma vez pela origem. Passa uma vez pela origem. Questão 5. Pedro mora no campo e para comparecer às aulas de bicicleta, percorre de bicicleta 3 km até o distrito. Em seguida toma um ônibus que percorre 15 km até chegar à área urbana. Depois ele percorre a pé, pelo amor de Deus, 1,5 km até a escola. Neste caso, ao retornar para casa, o módulo de seu deslocamento vale... O que é deslocamento? É a distância medida em linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada. Se o cara vai lá, sai daqui, pega a bicicletinha, daqui até aqui foi de bicicleta, certo? Aí depois pegou um barco, ônibus, menos mal. Pegou um ônibusinho, certo? Aí fez mais um outro trajeto de ônibus, bem feliz. Depois, vocês estão reclamando do quê? A distância ficou desproporcional, né? Era 3 km, mas é chato também. Era 3 km, agora é 15, tem que ser o triplo, né? É por causa das curvas, por isso que parece que é menos. Aí depois a pé. A pé só é 1/3 daquilo ali, né? Daqui até aqui. Chegou à escola. Pelo menos não teve que pegar barco, cipó, nem nada. Não tem coisa, bicho, se tu for ver jornal aí, tem criança que tem que pegar barco, tem que ir remando, cipó, né? Porque é a parte mais cabreira, a galera não mostra no jornal. Não deixa. Ô galera, olha só, o deslocamento, se eu quisesse fazer o deslocamento até ele chegar à escola, seria do ponto de partida ao ponto de... Só que eu não saberia dizer quanto vale esse vetor, porque o cara foi fazendo curva, foi atravessando um caminho tortuoso, curvilíneo, até chegar lá. A sorte é que depois ele voltou, pegou o ônibus, foi a pé, pegou a bicicleta e chegou aqui. Ele saiu daqui e chegou aqui. Vamos desenhar o vetor que sai do ponto de partida e chega no ponto de chegada? Então vamos lá.
Concorda comigo? Eu botei no ponto de partida e aí fui até o ponto de chegada. Qual é o tamanho daquele vetor? 0. Resumindo, tu nunca mais vai gastar uma gota de energia quando o cara for e voltar. Foi e voltou, deslocamento, 0. Se eu te perguntasse qual é a distância percorrida, aí sim, né, tu soma 3 mais 15 dá 18, mais 1,5, 19,5. 19,5 para ir, 19,5 para voltar. Quanto? 39, eu sei, né? Foi quanto? Não, 19, 39, tudo bem. Show de bola. Muito bom. Tinha 39 ali? Não tinha, né? Ou seja, só se o cara não percebeu que ele retornou. Aí ele poderia até assinalar 19,5, né? Letra E. Delta S com a setinha, 0. Letra E. 6. Questão 6. Essa é cabreira? Um ônibus urbano percorre no início de seu itinerário o seguinte trajeto. Parte do terminal e percorre uma distância de aproximadamente 1.200 metros no sentido sul-norte por 15 minutos. 2. Para e permanece por 5 minutos em um ponto de ônibus e em seguida desloca-se mais 800 metros durante 10 minutos, agora no sentido norte-sul. Com base nessas informações e considerando o ponto de partida do ônibus como a origem dos espaços, é correto afirmar que o espaço final, o deslocamento escalar e a distância percorrida do ônibus no trajeto descrito valem respectivamente. Para que o teu cérebro enxergue bem o que está acontecendo, vamos fazer um desenho. Sabe que eu sou um artista para desenhar, né? Então olha lá, um ônibus, certo? Sai da origem dos espaços norte e sul. É isso, né? Ele vai na direção sul-norte. Então olha só a minha rosa dos ventos. Ali está o norte e aqui está o sul. Beleza? Mas o norte não é para cima? Não viaja. Não delírio. Certo? O norte pode ser, depende para onde eu estou virado, né? Concorda comigo? Né? Se o norte geograficamente é para lá, o norte para mim pode estar ali, o norte para mim pode estar atrás de mim, o norte para mim pode estar na minha esquerda. Quando eu decorei a rosa dos ventos, eu decorei norte, sul, leste e oeste, né? Mas eu posso girar do jeito que eu quiser a minha rosa dos ventos. Então está aqui a rosa dos ventos, norte e sul. Ele foi então no sentido sul-norte, 1.200 metros. Lá está o ônibus agora. 1.200 metros. Demorou 15 minutos. Permanece parado 5 minutos e no ponto de ônibus e em seguida desloca-se 800 metros no sentido norte-sul. Então ele está voltando agora, né? Foi e agora está voltando. Parou aqui assim, ó. Em que posição ele parou? 400, parabéns, a galera tá ligada. 1.200 menos os 800 que ele voltou, 400, porque isso aqui é que é os 800 metros que ele voltou. Tá bem definido o que aconteceu então. Com base nessas informações e considerando o ponto de partida do ônibus como origem dos espaços, vai afirmar que é correto afirmar que o espaço final, qual é a posição final do ônibus? Obrigado, 400 metros. O deslocamento escalar é o famoso delta S. Como é que se mede a variação da posição? Final menos, né? Final menos inicial. Ontem eu gastei um tempinho na aula de apoio trabalhando a ideia de como se calcula a variação na física. Aprendemos a calcular a variação de velocidade, volume, tempo, massa, dinheiro. Todas as variações que existem nessa vida nós aprendemos a calcular ontem. E nós vimos na aula de ontem, a aula de apoio, onde só os guerreiros vieram, que para calcular qualquer variação nessa vida, basta pegar a coisa no final e subtrair da coisa no inicial. Por isso que variação, que na física a gente representa pela letra grega delta, o delta qualquer coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Se tu respeita isso, tu sempre calcula a variação. Nesse caso, vamos ver quanto é que deu. 400, posição final, menos 0, que era a posição inicial. Então, o deslocamento escalar do cara deu 400 metros. O que mais que ele quer saber? E a distância percorrida. Como é que se calcula a distância percorrida? É o quanto o cara andou de verdade, né? Primeiro ele andou quanto? 1.200. Depois ele voltou quanto? 800. Ao todo ele andou 2.000 metros de distância percorrida.
400, 400, 2000. Letra C. Legal.